A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson. Venho trazer uma palavra diretamente do coração do nosso Senhor para o seu coração. Então esteja com o coração aberto, com o coração como uma terra fértil, para receber a palavra e que permita que ela gere frutos no seu coração, onde o principal fruto que a palavra gera é a fé. E nós necessitamos muito da fé para vivermos para o Senhor e no Senhor. Amém, irmãos? Eu quero trazer uma mensagem que Deus tem falado muito no meu coração. Muito se prega sobre a queda do homem, sobre a queda, sobre quando houve a separação do homem com Deus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe quais foram os sentimentos que Satanás introduziu no coração de Adão e Eva para que houvesse a separação deles do Senhor? Pois bem, Satanás, para quem não sabe, ele foi o causador, o principal causador dessa separação entre Deus e o homem. Satanás, ele era um anjo do Senhor. A palavra do Senhor nos fala no livro de Isaías, no capítulo 14, que ele era um anjo e ele, dentro do coração dele, cresceu o orgulho, onde ele quis ser maior do que Deus. E houve a expulsão dele do céu. E também, quando ele veio até Eva, foram os mesmos sentimentos que havia e que há no coração dele, que ele colocou no coração de Eva e, consequentemente, no coração de Adão. E esses sentimentos que levaram à separação do homem de Deus. Eu quero trazer uma palavra que está no livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 2. Que Satanás, ele se utilizou de um animal no jardim, que foi a serpente, né? E aí ele vem, o primeiro sentimento que ele lança é esse aqui, eu quero ler para vocês, olha. Versículo 2 do capítulo 3 de Gênesis fala isso. E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerem, serão abertos os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para alcançar a sabedoria. E tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, o qual comeu com ela. Amém, irmãos? Então, para início de conversa aqui, Adão ele foi criado segundo a imagem de Deus, mas a imagem de Deus no sentido de sentimentos, de amor, de consciência, de domínio, assim como Deus. E aí Deus criou a Eva como uma adjuntora para auxiliar Adão e para ser a sua parceira. E colocou Adão como governante de toda a terra, de todos os animais, de todas as árvores, e deu tudo para o domínio de Adão. Todas as árvores, todos os frutos ele poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para Adão, Deus deu sua palavra: se você comer dessa árvore, você vai morrer. O que é a morte ali? Deus não estava falando da morte natural, Deus estava falando da morte espiritual, que é a separação de Deus. Adão, ele tinha os olhos espirituais abertos, Adão e Eva. Adão, ele via o Senhor. Todo dia, ao final do dia, o Senhor vinha conversar com Adão. Então Adão via a Deus. Ele tinha os olhos espirituais abertos, provavelmente ele via anjos voando, ele via todo mundo espiritual. Quando Satanás ele vem até Eva, a primeira coisa, o primeiro sentimento que ele coloca no coração de Eva é a dúvida, porque Deus ele já tinha dado a palavra para Adão e, consequentemente, Eva já sabia dessa palavra, que não era para comer dessa árvore. Então a primeira coisa que Satanás fala para ela, olha no versículo 2, na verdade no versículo 1, né, ele pede para ela o que Deus falou mesmo. E ela, sabendo da palavra, ela fala, olha, que podemos comer das árvores do jardim, menos da árvore do bem e do mal, porque senão vamos morrer. E olha o que Satanás fala para Eva: não, vocês não vão morrer.
vocês não vão morrer. Ele já lança dúvida no coração dela. Aqui já ocorre o primeiro erro, porque se Deus diz uma coisa, nós precisamos estar totalmente crendo no que ele falou. Deus ele não brinca, Deus ele não mente, Deus ele não falha. Então se Deus ele dá uma palavra, eu preciso colocar todo o meu coração e fé nessa palavra. E Satanás ele já vem lançando em dúvida a palavra de Deus. E Eva já permite Satanás falar. Ela já permite Satanás lançar dúvida no seu coração. E aí depois ele vem e traz o principal sentimento que houve no coração dele, o qual fez ele ser expulso do céu. Ele coloca no coração de Eva, que é o orgulho, o querer ser igual a Deus. Porque ele vem e lança em dúvida a palavra, e lá no versículo 5 ele fala: mas Deus sabe que no dia em que comer, os vossos olhos vão ser abertos e vocês vão ser como Deus. Então Satanás, que tinha o principal e tem o principal sentimento no seu coração de ser igual a Deus ou maior do que Deus, coloca esse sentimento no coração de Eva. Eva já errou em duvidar da palavra de Deus, em permitir a dúvida vir em seu coração, e ela também errou em permitir o orgulho entrar no seu coração, em querer ser igual a Deus. E depois o que Eva faz? Ela para e pensa: poxa, é verdade, eu não vou morrer. Acho que Deus se enganou nisso aqui. E aí o que ela faz? Ela viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aí entrou o sentimento da cobiça. Ela cobiçou. Até então aquela árvore, como Deus tinha dito que não era para comer, estava esquecido aos olhos de Adão e Eva. Mas quando Satanás vem e coloca em xeque a palavra do Senhor, vem e lança o orgulho que há no coração de Satanás, no coração de Eva, e aí desperta os olhos dela, desperta a maldade nos olhos dela, desperta a cobiça nos olhos dela. Ela vê aquela árvore com outros olhos. Aquilo desperta a cobiça nos olhos de Eva. E ela olha e vê que é boa para comer. Poxa, é boa para comer. Mas só que Deus já tinha deixado todas as árvores para eles comerem do jardim. Todas, irmãos, todas. Menos uma. Mas é aquela que o inimigo levou eles para comerem. E é aquela que eles quiseram comer. E é aquela que eles comeram. E aí houve a desobediência, porque Deus disse: não comais, senão morrereis. E eles comem. Eva come, e a palavra fala que também, no versículo 6, a continuação ali, deu também ao seu marido, que também comeu. E aqui a culpa não é só de Eva, porque Deus não veio e falou para Eva não comer, Deus veio e falou para Adão. Então Adão foi um dos principais culpados aqui por ter comido. Mas de todos os culpados nessa situação, não estamos aqui para julgar Adão e Eva, muito pelo contrário, porque somos humanos e somos falhos. Decorrentes dessa situação, o principal culpado aqui é Satanás. É Satanás que ele veio e assim como houve a separação dele com Deus, ele quis colocar isso na humanidade, no homem, e conseguiu, pela permissão do homem. O homem entregou o controle para Satanás. O homem ouviu, Adão e Eva ouviram o que Satanás falou e se desviaram da palavra de Deus. Mas e por que eu estou trazendo isso para vocês, meus irmãos? Porque hoje Satanás continua fazendo a mesma coisa. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua vindo e lançando dúvida no coração do homem sobre a palavra de Deus. Ele continua vindo e lançando orgulho no coração do homem para criar situações para se afastar de Deus. Ele continua vindo e lançando cobiça nos olhos do homem para afastar o homem das coisas espirituais e para que o homem viva na carne. E ele continua fazendo com que o homem venha desobedecer a palavra de Deus. E esses são sentimentos que nos levam para longe do Pai. Esses são sentimentos que nos afastam de Deus, que nos afastam do propósito de Deus e nos levam para o propósito do inimigo. Jesus ele fala que Satanás ele veio para essa terra para roubar, para matar e para destruir. Esses são os objetivos de Satanás. Houve a queda do homem pela desobediência do homem, pelo orgulho que Satanás lançou no coração do homem, pela cobiça, pela dúvida, e o homem aceitou, e desde então todo homem que nasce de mulher, todos nós, todo humano que nasce, ele já nasce no pecado, ele já nasce na natureza pecaminosa, decorrente, descendente da natureza de Adão, mas aí veio Jesus Cristo, aí veio o Filho de Deus. Aí veio Deus em forma de homem e ele se entregou na cruz para que nós tenhamos a oportunidade de ter a natureza mudada e para que voltemos ao plano original de Deus,
que é a unificação a Deus, que é sermos um com Cristo, que é sermos filhos de Deus, que é para que andemos nos caminhos do Senhor. Mas Satanás, ele continua ainda jogando seus dardos inflamados, ele continua ainda se utilizando de meios para nos afastar do Senhor. Percebam quantas pessoas há que são desobedientes à palavra de Deus, que vivem pela cobiça dos seus olhos, querem mais do que necessitam. Quantas pessoas há que você conhece que são orgulhosas, que duvidam da palavra de Deus? Isso tudo é um sentimento que o inimigo coloca no coração deles. Isso tudo é um sentimento que o inimigo tenta colocar em nosso coração, para que assim como Adão e Eva nos afastemos do Pai. Mas não são esses os sentimentos que Deus quer que vivamos. Não são nesses os sentimentos que Deus quer que tenhamos uma base para viver. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, aqui vai falar o versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Versículo 8. E achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Percebam que Jesus Cristo, no livro de Coríntios, ele é denominado como segundo Adão. Ele traz outro sentimento para o homem, que não são os sentimentos que o inimigo, que Satanás introduziu no coração de Adão e Eva. Ele veio, olha só que a palavra fala, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que houve em Jesus. Qual que é esse sentimento? Humildade. Jesus Cristo, ele foi humilde porque olha o que a palavra nos diz, que ele sendo Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas ele foi obediente. Dois sentimentos que devemos viver: obediência à palavra. Jesus Cristo, ele foi obediente até a sua morte de cruz, ao qual ele sabia que era necessário ele passar por essa morte de cruz, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, para que eu e você fôssemos reconciliados a Deus. Então ele foi obediente, ele foi humilde até o final. Mesmo sendo Deus, ele não usou esse poder dele de ser como Deus para fugir da cruz, muito pelo contrário, ele se humilhou, ele foi humilde, foi até o seu propósito e viveu ele, graças a Deus que ele fez isso. Obrigado, Jesus, porque senão não estaríamos aqui, não teríamos a oportunidade de viver para Deus. E é esse o sentimento que Deus quer que tenhamos em nós, o sentimento de humildade, o sentimento de obediência à palavra, o sentimento de amor. Esses são os sentimentos que nos aproximam de Deus. Então fuja desses sentimentos malignos da velha natureza que Satanás tenta colocar em seu coração. Satanás, ele quer de todas as formas destruir os planos de Deus para a sua vida. Ele quer te frustrar, ele quer te afastar, ele quer matar você. Mas Deus, Jesus, ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. E ele quer que você tenha os mesmos sentimentos dele: humildade, amor, obediência. Isso vai te aproximar do Pai. Isso vai te aproximar do Senhor. Não seja desobediente à palavra. Não duvide da palavra. Não cobice com seus olhos, mas viva pelo Espírito, ande pelo Espírito, seja humilde. O orgulho só vai te afastar do Senhor. O orgulho afasta homens de Deus. O orgulho aproxima homens da perdição. Quantas pessoas, como eu falei aqui no início, você conhece e eu conheço, que dizem de boca cheia: eu não preciso de ninguém, eu tomo conta da minha vida, eu faço as minhas escolhas. É isso que Satanás quer, que você pense que você pode ser o seu próprio Deus, que você pense que você pode tomar suas próprias decisões. Mas, irmão, sem Deus você não é nada, sem Deus não é vida, sem Deus você vive na perdição, na tristeza, na dor, na morte, no sofrimento. Então recorra ao Senhor Jesus, porque houve a queda por causa de sentimentos que Satanás introduziu no coração do homem, mas houve a reconciliação a Deus pelos sentimentos que Jesus Cristo quer colocar nos nossos corações, pelos sentimentos que Jesus Cristo quer que vivamos. Humilhe-se a Deus, peça perdão, peça redenção. Ele morreu na cruz para te redimir, para te libertar de toda dor, para te libertar de toda escravidão.
Seja humilde, viva no amor, busque o amor de Deus para a sua vida e espalhe o amor, viva o amor de Deus, não o amor legalista, aquele amor que tudo aceita, mas viva o amor verdadeiro, o amor que obedece ao Senhor, o amor que recorre ao Senhor, o amor que olha a Deus como um amparo, como um socorro presente, como um escudo. É isso que Deus quer para você. Deus não nos criou para sermos independentes, auto-independentes. Ele nos criou para sermos completamente dependentes dele, completamente dependentes dele. Por mais que o inimigo queira dizer no seu coração que você consegue sozinho, que você vai conseguir, que você dá um jeito, sem o Senhor é impossível, irmãos. Sem o Senhor é impossível. Repreenda esses sentimentos se vierem no seu coração, combata contra eles. Você precisa de Deus, você precisa estar cercado de pessoas que te ajudem a chegar ao Senhor. Desfaça-se do orgulho, desfaça-se da cobiça, desfaça-se da dúvida, da desobediência. Obedeça a palavra de Deus, estabeleça a sua vida na palavra de Deus, viva para o Senhor, em nome de Jesus. Viva para o que o Senhor tem para você. Isso só é possível através da obra de Jesus na cruz. Isso só é possível quando nos humilhamos a Ele, quando obedecemos ao que Ele diz e quando vivemos pela fé. A palavra de Deus, ela gera fé no seu coração. Então permita que gere esse fruto no seu coração. Permita que gere fé. Viva pela fé. Ande pela fé. Deus nos chamou para sermos obedientes e para vivermos pela fé na sua palavra, para vivermos pela fé na sua palavra. Quando ele disse, não comais, senão morrereis, Satanás veio e lançou dúvida e Eva já saiu da fé, porque ela já disse, poxa, pode ser que eu vá viver se eu comer. Mentira de Satanás, como eu falei, como Jesus falou, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E se você não se atentar para a palavra de Deus, ele vai roubar anos da sua vida, ele vai roubar tempo da sua vida preciosa, da vida que Deus deu, para que você viva com ele, para que você viva no amor do Senhor. Irmãos, olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o Senhor, tenha Ele como um exemplo de vida, pois Ele, sendo Deus, não usou o ser igual a Deus para vencer a cruz. Pelo contrário, Ele se entregou para o propósito que Ele tinha, para que nós pudéssemos estar em Cristo, para que nós pudéssemos viver para o Senhor. Você tem o Espírito Santo, clame a Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, receba o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ensinar a ter características de Cristo. O Espírito Santo vai moldar o seu caráter para ter uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, não há vida sem Cristo, não há vida sem o Senhor, há só perdição, há só trevas. Satanás ele mente, Satanás ele ilude, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele quer te afastar de Deus, mas Jesus Cristo quer te aproximar. Jesus Cristo fez uma obra para te aproximar do Senhor, para te reconciliar com Deus, para que você tenha uma vida de filho de Deus. Então se atente aos sentimentos que estão ocorrendo no seu coração, se atente a eles, se atente ao Senhor, olhe para a palavra de Deus, se estabeleça nela, viva ela, obedeça a ela, você vai ver a sua vida ser totalmente mudada. Eu garanto isso para você. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Reflita nessas palavras, medite nessas palavras. Os sentimentos que Satanás colocou no coração de Adão e Eva os afastaram de Deus. E são sentimentos ruins, sentimentos que pertencem a uma natureza pecaminosa. Mas Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo de uma nova natureza, de uma outra natureza, de uma natureza celestial. Ele veio, padeceu na cruz por nós, para que nós possamos ter a mesma natureza que Ele. Basta que você aceite Jesus, basta que você se entregue para Jesus, basta que você repreenda e rejeite esses sentimentos malignos do seu coração. O orgulho só leva o homem para a perdição, o orgulho só afasta o homem de Deus, mas a humildade, o amor e a obediência nos aproximam do Pai. A fé, tenha fé na palavra de Deus, tenha fé no que Deus diz. Deus quer mudar a sua vida, se você permitir, Ele vai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, eu convido você a orar comigo. Feche seus olhos, abra seu coração, prepare o ambiente do seu coração para orar ao Senhor, desconecte-se de tudo que está ao seu redor,
Foque seu coração somente em Cristo, somente no Senhor e no que Ele quer fazer pela sua vida. Senhor Deus, estou aqui, meu Pai, junto com os meus irmãos, e minhas irmãs que me ouvem, que me assistem, que nesse momento oram comigo, Pai, clamando, Senhor, pela sua ajuda, Senhor, clamando pela sua ajuda, Espírito Santo, que o Senhor venha a mostrar quais são os sentimentos que estão dominando no meu coração, se são os sentimentos que foram colocados no coração de Adão e Eva, de orgulho, de cobiça, de desobediência, que estão me afastando de Ti, ou são os sentimentos que Jesus veio para que eu viva por eles, que me aproximam do Senhor. Mostre, Espírito Santo, para mim e para meus irmãos, quais são os sentimentos que estão dominando as nossas vidas, pois não queremos, Pai, viver longe de Ti. Nós agradecemos imensamente a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz, uma obra de redenção, uma obra de aproximação, uma obra de reconciliação. E nós queremos viver pela fé nessa obra. Nós queremos viver para Ti, Senhor. Queremos viver para o que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor vai fazer. Queremos viver pela fé na Sua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a enxergar onde estamos errando, onde estamos falhando. E ajuda-nos, Espírito Santo, a viver para Ti. A termos os nossos ouvidos e olhos espirituais abertos para a Tua palavra, para o Teu falar, para as Tuas ordenanças, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda-nos a viver para o Pai. E, Senhor, se alguma palavra que falei, Senhor, ou se, Senhor, não conseguir expressar exatamente o que o Senhor colocou em meu coração, revele no coração do meu irmão e da minha irmã que me assistem, Pai. Revele, Senhor. Revele em nome de Jesus, Senhor. Que haja mudança de vida. Eu profetizo mudança de vida naqueles que me ouvem e assistem. Em nome de Jesus Cristo, serão tocados, serão mudados, serão curados, serão restaurados pelo Senhor Jesus. Eu profetizo, eu determino isso em nome de Jesus, com fé, eu determino mudança de vida no coração daqueles que me ouvem e assistem, em nome de Jesus, Tome posse, irmão, tome posse dessa palavra, tome posse dessa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Reflita, medite, compartilhe com todos, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.